Boa tarde, está começando mais um programa Meu Doutor. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta a vida de milhares de mulheres no Brasil. Varizes e lipedema, doenças que vão além da questão estética e podem trazer muita dor e desconforto no dia a dia. Você sabia que sintomas como cansaço, inchaço e dores nas pernas podem estar relacionados a problemas de circulação? Para esclarecer essas questões, recebemos o Dr. Eric Oliveira, médico angiologista e cirurgião vascular, referência no tratamento de varizes, lipedema e outras doenças circulatórias. Dr. Eric, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e agradecer por disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente tratar desse assunto tão importante. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Dr. Gutenberg. É um prazer estar aqui no programa Meu Doutor para compartilhar conhecimento de doenças vasculares e esclarecer as dúvidas. Perfeito, meu amigo. Eric, para iniciar, muitas mulheres relatam dores e inchaço nas pernas no final do dia, especialmente quem trabalha muito tempo em pé ou sentado. Quais são os principais sinais de alertas para varizes e lipedema no cotidiano? Bem, varizes é a doença mais frequente no consultório de cirurgião vascular. Começa com pequenos vasinhos, que nós chamamos de telangiectasias, são visíveis. Às vezes esses vasinhos não têm nenhum sintoma, mas pode começar com desconforto, dor na perna, além da sensação de cansaço e peso no final do dia. Lipedema é uma doença inflamatória que acomete quase exclusivamente as mulheres, caracterizado pelo acúmulo excessivo de gordura na região principalmente do quadril e das coxas, e vem acompanhado também de dor e muito inchaço nas pernas. Na realidade, as dores não precisam ser aquelas varizes grossas, né? Basta aquelas lesões de microvarizes que a gente chama, já dá incômodo, né? Isso, perfeito. A doença ela é evolutiva, começa com pequenos vasinhos. Para chegar em varizes de grandes calibres, normalmente é uma paciente que às vezes não teve tratamento em nenhuma fase da vida, a doença evoluiu para chegar àquelas varizes perceptíveis. Nesses casos, onde a doença já está mais avançada, o paciente já tem inchaço, tem alterações na pele como coceira. Em casos mais avançados, você pode até ter o surgimento de úlcera, que são as feridas, as úlceras varicosas. Lesões varicosas, né? Que é um quadro bem mais grave e difícil de tratamento, né? É um quadro mais difícil de tratamento, mas tem como ser resolvido. Hoje nós temos muitas opções de tratamento. Perfeito. Essas dores ou inchaços são sempre relacionados a lipedemas ou podem também estar relacionados a outras doenças? Bem, quando a gente fala de dores e inchaço nas pernas, a gente tem que separar. Primeiro, tem várias situações que podem causar dores nas pernas. As principais, você pode ter dor na perna de origem ortopédica. Às vezes a pessoa tem uma dor muscular por excesso de atividade física ou por falta de atividade física. Você pode ter uma dor articular, uma dor nas articulações do tornozelo, quadril, joelho, quando você faz movimento de flexão e extensão, no quadro de artrite, artrose. Você pode ter uma dor de origem neurológica, onde o paciente vai ter aquela dor que começa na região lombar, vai pela região glútea, irradia para a coxa e para a perna, acompanhada de formigamento, queimação, normalmente segue o trajeto de um nervo. E você tem a dor de origem vascular, onde a dor venosa, as varizes, é mais frequente, que é a sensação de peso, cansaço, com identificação de varizes. No caso do lipedema, a dor é mais relacionada à sensibilidade ao toque. A mulher sente dor quando comprime, usa uma roupa apertada, na região daquela gordura inflamatória. E tanto varizes quanto lipedema pode ter inchaço associado nas pernas. Perfeito. Além da questão estética, tem a questão sintomática também, né? Além da questão estética, os sintomas causam muito desconforto na mulher, principalmente quando a mulher fica muito tempo com as pernas para baixo, seja sentada ou em pé, em dias quentes, às vezes no período menstrual, ou quando ela vai fazer uma atividade onde ela tem que ficar muito tempo com a perna para baixo, e isso incomoda, gera um desconforto. Quais são as principais profissões que acarretam esses sintomas? Na verdade, as profissões onde a pessoa fica muito tempo com a perna para baixo, principalmente professores, policiais, profissionais de saúde, tá? Pessoas que às vezes ficam muito tempo em pé,
não usa uma terapia como meia compressiva para diminuir os sintomas, porque a meia compressiva é uma forma de tratamento para ajudar no retorno de sangue do pé e da perna para o coração e diminuir esse inchaço. O uso de meias compressivas é uma coisa de domínio popular, né? De senso comum. Só que não é qualquer meia compressiva. Como é que é isso? Bem, a meia compressiva ela deve ser prescrita pelo médico, né? No caso, o cirurgião vascular tem um conhecimento melhor, mas o médico clínico ou qualquer outra área médica tem como prescrever. No caso, nós, da cirurgia vascular, prescrevemos a meia de acordo com a patologia. As meias elas podem ser até o joelho, que nós chamamos de 3/4, até a raiz da coxa, 7/8, ou meia calça. Existe uma compressão dessa meia, que é a leve, média e alta compressão, de acordo com cada doença que a pessoa tem. Então, tem que personalizar e não chegar na farmácia e me dar uma meia de média compressão, alta compressão, sem saber se aquilo está sendo indicado, né? Perfeitamente, essa colocação sua é muito importante. Às vezes a pessoa se automedica com remédio e quer fazer um autotratamento também em relação à meia, vai na farmácia, vai num ponto de venda e compra a meia sem receita, meia errada, que pode, em vez de ajudar, atrapalhar o seu quadro circulatório. Então, fica aí a dica, né? Sempre a orientação de um profissional. Um tipo de atividade que é comum e que impacta muito isso são os auxiliares de serviços gerais, né? Aqueles profissionais que ficam nas instituições, nos hospitais, o tempo todo limpando ali em pé, né? Aquela jornada de trabalho de 8 horas diárias, né? Essas atividades profissionais onde a pessoa fica muito tempo em pé, como atividades de auxiliar de serviços gerais, como outras, impactam muito associado a outros fatores de risco. A pessoa tem que ter uma predisposição genética para ter varizes. No caso das mulheres, você tem a presença de o uso de contraceptivos na base de estrógeno, a gravidez sem o uso da meia elástica de compressão, a própria obesidade. Então, assim, você tem vários fatores de risco que, junto ao fato de trabalhar muito tempo em pé, pode ocasionar varizes. Perfeito. Fatores como genética, gravidez e obesidade, como você falou, podem influenciar o desenvolvimento das varizes e lipedema. Quais hábitos do dia a dia podem piorar ou ajudar a prevenir essas doenças? É muito importante que o paciente que tem varizes e lipedema, que ele faça uma mudança no estilo de vida. Então, que ele faça uma dieta com um nutricionista, faça sempre exercício físico para perder peso, fazer uma melhor ativação da circulação com retorno de sangue do pé e da perna. Com isso você ativa a bomba muscular do pé e da panturrilha, você melhora a circulação. E também o uso de material compressivo, pode ser uma calça leg compressiva para fazer uma atividade física, pode ser o uso de uma meia elástica de compressão no trabalho, numa viagem, ou meias elásticas esportivas quando a pessoa vai fazer uma atividade física. Então, todas essas situações onde você tem uma mudança no estilo de vida ajudam no quadro de varizes e lipedema. E vejam vocês que são medidas simples, não é nada complexo, né? A gente tem que começar pelo básico, né? O básico é alimentação, exercício físico, controle de peso e uso de material compressivo. Que aí, após isso, é que você vai fazer um tratamento mais individualizado. No caso das varizes, você vai ver as opções de tratamento, no lipedema também, que são tratamentos diferentes. Mas ambas as doenças, você precisa mudar o estilo de vida da pessoa. E aquela orientação comum de chegar em casa, deitar, colocar as pernas para cima, né? Eu acho que todo mundo orienta isso. Tem efeito? Claro, tem sim. É barato, não custa nada, né? É um remédio simples, barato, não dói, não custa nada. Você estando em casa, no trabalho, às vezes em viagem, sempre que possível, colocar suas pernas elevadas, isso ajuda no retorno do sangue, do pé e da perna, ajuda no retorno linfático, vai diminuir dor, vai diminuir cansaço, vai diminuir inchaço. Então isso ativa a redução dos sintomas que às vezes uma doença vascular como varizes ou lipedema pode causar. Perfeito. O tratamento das varizes e do lipedema evoluiu muito nos últimos anos, né? Falando agora de tratamento, né? Quais são as opções mais modernas disponíveis hoje? Como a ciência e a tecnologia têm ajudado a trazer mais conforto e resultado para os pacientes em termos de tratamento? Bem, no caso do tratamento de varizes hoje, antigamente você fazia muita cirurgia com internação hospitalar, com corte, com necessidade de repouso prolongado. Hoje tem técnicas como a cirurgia a laser, onde você faz o tratamento das varizes com laser. Você tem
escleroterapia, que é a aplicação dos vasinhos, seja com laser transdérmico ou injeção de esclerosantes direto na veia, que reduz esse tempo de internação. Às vezes você não precisa nem ficar internado, você faz em nível ambulatorial, dependendo do caso. Não tem necessidade de corte, não tem necessidade de ficar muito tempo afastado do trabalho. Então as técnicas evoluiriam bastante no caso de varizes. No lipedema você precisa de uma abordagem mais ampla, precisa de uma avaliação, que esse paciente seja acompanhado por um nutricionista, por um educador físico, precisa da ação do fisioterapeuta para diminuir a dor e o inchaço com medidas de fisioterapia, como drenagem, bota pneumática. Precisa que esse paciente seja acompanhado por endócrino, nutrólogo, para ter o controle de peso, correção de doenças hormonais, e também a ação do cirurgião vascular, para que ele entre para tratar doenças associadas, que no caso das varizes, e até mesmo o tratamento do lipedema com tecnologias. E os casos mais avançados do lipedema, às vezes é necessário uma intervenção cirúrgica que é realizada pelo cirurgião plástico. Perfeito. Você vê que o tratamento pode ser feito no próprio consultório. O tratamento de varizes, em alguns casos, pode ser feito de forma ambulatorial. Os casos mais avançados é recomendado sempre fazer com internação hospitalar, com suporte anestésico. Durante a minha formação, na época de interno e tal, a gente auxiliava muito o cirurgião vascular, fazer aquela cirurgia de retirada da safena e tal. Passava lá o fleboextrator, tal, uma coisa bem agressiva, né? Isso ainda se faz hoje? Ainda se faz, é a cirurgia de safena convencional, mas hoje nós temos técnicas mais modernas, que é a utilização do endolaser, onde você não tem um corte, você vai com ultrassom portátil, posiciona na pele do paciente, faz uma punção, passa o fio guia, depois você passa a fibra do laser dentro da safena e com isso você vem fazendo uma termoablação, como se estivesse cauterizando a safena. Com isso você não retira a safena, você faz a termoablação, não tem corte, recuperação mais rápida, menos hematoma, menos dor. Não precisa ficar aquele tempo todo com a perna enfaixada. Não precisa mais, o paciente volta para o trabalho, para a atividade física de forma bem mais rápida. Perfeito. Bem, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas antes disso, muitas mulheres sentem vergonha ou medo de buscar ajuda por acharem que dor e inchaço nas pernas são normais, né? Qual a importância do diagnóstico precoce e do acolhimento humanizado no tratamento dessas doenças? Porque tem a questão estética, a questão de autoestima, né? Quando a mulher sente o sintoma dor nas pernas ou inchaço, ela deve procurar um médico, no caso cirurgião vascular, para fazer uma investigação, no caso fazer exame complementar, uma ecografia, para ver se ela tem varizes, iniciar o tratamento e lipedema também. Quanto mais cedo for o diagnóstico precoce, são melhores os resultados em relação ao tratamento. Porque a gente tem um impacto na saúde, mas tem impacto também da questão da autoestima da mulher, né? É muito desconfortável para a mulher, às vezes, olhar para as pernas, ver presença de varizes, às vezes o excesso de gordura do lipedema. Isso causa uma alteração no corpo, muda a estética corporal e mexe com a autoestima da mulher. Perfeito. Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Vamos dar um intervalo e já voltamos. Não sai daí. Estamos de volta com o meu doutor. Hoje desvendando as dores nas pernas femininas com o doutor Eric Oliveira. Eric, vamos continuar aqui discutindo sobre essas questões das varizes, dos lipedemas. E falando nisso, né? Quais são os mitos sobre varizes e lipedema que você encontra no consultório? Bom, isso é uma pergunta extremamente importante. Mito em relação a varizes. Sapato com salto da varize, isso é mito. Roupa apertada da varize, mito. Atividade física da varize, mito. Né? Em relação ao lipedema é obesidade? Não, você tem lipedema em pessoas magras. Lipedema é igual a celulite? Não, a celulite é uma manifestação que pode estar na paciente com lipedema. Lipedema é só gordura localizada? Não, lipedema é uma gordura excessiva, difusa, que acomete todo o quadril, toda a circunferência da coxa da mulher. É mais visível na região lateral e na região posterior, mas pode envolver toda a circunferência. Como é uma doença crônica evolutiva, essa gordura se estende para a coxa e para a perna, mas geralmente poupa os pés. É a questão do mito do exercício físico. Exercício físico pior ou melhor? Exercício físico é recomendado tanto para o paciente que tem varizes quanto para o paciente que tem lipedema. O paciente precisa fazer atividade física, controla peso, reduz a ansiedade, controla estresse
e ainda ajuda no retorno venoso e linfático, ou seja, ajuda no retorno do sangue do pé e da perna para o coração. Melhora a musculação e melhora o bombeamento, né? Melhora o bombeamento do pé e da panturrilha, que a panturrilha é o segundo coração. Resumindo, exercício físico melhor é tudo na vida do cidadão, né? A pessoa precisa fazer exercício físico, fazer o que ela consegue fazer, de acordo com a sua idade, de acordo com as suas limitações, mas é importante que faça de forma frequente. Bem, como a alimentação, hidratação e pequenas mudanças de rotina podem ajudar no controle dos sintomas? Essa tríade, né? Alimentação, hidratação e também você fazer exercício físico, muda não só a saúde física, mas também a saúde mental. Porque a pessoa que tem uma doença, às vezes ela tem aquele bloqueio, não estou me sentindo bem, por isso, por aquilo. Então, quando ela tem uma boa alimentação, ela consegue controlar sintomas como dores nas pernas, dor abdominal. A hidratação é extremamente importante para que você não tenha cansaço, dor de cabeça, indisposição. Isso controla a sua pressão arterial, e o exercício físico vai ajudar como um todo. Ajuda no controle do peso, reduz a ansiedade. O exercício físico melhora a sua circulação, o exercício físico ajuda na drenagem de sangue, então vai diminuir inchaço no pé e nas pernas. E essa tríade é extremamente importante. É que a gente vai conversando aqui, vai surgindo, a gente vai lembrando de algumas questões. Eu sou clínico, ginecologista, fui emergencista, fui chefe do ponto-socorro de Santa Marta durante 20 anos. E a gente atendia ali no ponto-socorro e de vez em quando chegava um paciente que tinha aquelas varizes, aquelas quadros varicosos, e de vez em quando sangrava, tinha algum trauma, sangrava e tal. Como é que é a abordagem disso? Para o paciente e para o profissional, inclusive. Bem, o sangramento de uma paciente que tem varizes é uma das complicações de varizes, né? Existe o sangramento, existe a formação da ferida, que é a úlcera varicosa, e existe também a formação de coágulo, que no caso é uma trombose superficial, que é a tromboflebite. Essas três complicações são mais comuns no paciente que tem uma doença avançada, aquelas varizes de forma mais calibrosa, muitos anos de doença. Especificamente no caso de sangramento, quando a pessoa tem, o correto é ela deitar, fazer uma compressão com a mão, seja utilizando um tecido, pode ser uma toalha, um lenço, elevar o membro, fazer essa compressão por pelo menos 20 a 30 minutos e posteriormente ser encaminhada a uma unidade de saúde, um hospital, uma clínica, no caso um cirurgião vascular, para que faça um tratamento adequado para aquelas varizes. No momento, o tratamento de urgência é a compressão ali. Né? Compressão e elevação do membro. Elevação do membro. Elevação do membro, com isso você diminui a pressão, vai diminuir também a intensidade do sangramento. Retorno, né? Isso. Porque é comum a gente ver esses quadros, principalmente quem trabalha em ponto-socorro. E o cuidado que o paciente tem que ter, né? Para não estar se lesionando e tal. Paciente que tem varizes, é sempre recomendado que faça o uso de meia elástica de compressão. O paciente que tem varizes deve procurar o cirurgião vascular para fazer uma consulta, fazer um exame complementar, que é a ecografia, e o médico prescrever, de acordo com cada caso, de forma individualizada, a meia mais adequada. O uso de medicamentos como anticoagulantes, anti-inflamatórios, são contraindicados, não são? A gente sabe que os anticoncepcionais, para quem tem predisposição, como ginecologista a gente sabe disso, que podem desenvolver, né, varizes, tromboses, até tromboembolismo e tal. Mas os anti-inflamatórios de uso comuns? A gente não tem no hábito de usar anti-inflamatório, porque a gente sabe que o anti-inflamatório pode ter alguns efeitos colaterais, como toda medicação. Os anticoagulantes, eles são reservados para aqueles pacientes que têm um diagnóstico de trombose. Foi muito importante essa sua colocação em relação ao uso de anticoncepcional, porque assim, as pessoas, eu vou tomar anticoncepcional, eu vou ter trombose. Não, não é isso. Você tem que ter outros fatores de risco associados, como a predisposição genética, a imobilização, ficar muito tempo sem movimentar, obesidade. Então, são vários fatores de risco que podem levar a um quadro de trombose. Perfeito. Bem, com certeza quem nos assiste deve ter ouvido que cuidar da circulação é um cuidado essencial, né? Com o tratamento das varizes e do lipedema pode impactar a saúde geral do paciente, além do alívio dos sintomas, claro. O tratamento de varizes e lipedema é necessário que seja primeiro uma sequência, onde que esse paciente vai passar por uma consulta com o vascular, vai fazer exame complementar à ecografia, ele vai fazer um tratamento específico, vai melhorar os sintomas como dores, inchaço,
a questão da autoestima da mulher, a questão da estética corporal. Então, assim, causa uma modificação na saúde da mulher. E lembrar também que você tem varizes em homens. O lipedema é mais raro em homens, mas homens, quando tem varizes, existe um componente familiar, ou seja, tem uma história na família, o pai ou a mãe tem varizes. É verdade, isso é uma coisa que a gente esqueceu de abordar. Não é só a mulher que tem varizes, né? Nós temos no sexo masculino também, nos homens também apresenta. Isso. Homem também pode ter a presença de varizes, principalmente quando você tem obesidade, trabalha muito tempo em pé e tem a herança genética. E a busca do tratamento, da prevenção, tem idade ou aguarda aparecer ali os primeiros sintomas? Ou a história familiar, a mãe que teve, uma irmã mais velha que teve, já tem que se orientar o paciente a usar uma meia, a adotar esses hábitos que são preventivos? Tratamento de varizes pode ser feito já a partir da sua adolescência, quando começam os primeiros vasinhos, você vai lá, procura o cirurgião vascular, ele vai fazer escleroterapia, coisa ambulatorial, sem cirurgia, coisa bem simples, a doença é genética. No tratamento do lipedema, a doença manifesta a primeira vez na primeira menstruação, só que ela vai se agravar quando a mulher engravida, quando faz uso de alguma terapia de reposição hormonal, em excesso com estrógeno, testosterona e também na menopausa. Então, o lipedema surge mais uma fase adulta. Eric, está na moda agora o uso indiscriminado da terapia hormonal, né? Reposição hormonal, aquela história toda sem... Bem, não vamos entrar nesse detalhe. Sim. Né? Até porque isso é bastante polêmico e a gente está aqui para esclarecer. Qual tem sido o reflexo disso na angiologia? Olha, a terapia de reposição hormonal, desde que ela seja feita por um profissional especialista, no caso ginecologista ou endocrinologista, que seja feita uma reposição fisiológica, ela normalmente não vai trazer tantas consequências na circulação. O que a gente vê é quando a pessoa exagera, usa um hormônio em excesso, aí pode trazer riscos para a saúde circulatória. Então não é contraindicado, você precisa ir no especialista, no seu caso ginecologista, para que seja feito na dose adequada. O excesso é que pode trazer o risco de varizes e pode aumentar o risco de trombose. Não significa que a pessoa vai ter a trombose. Porque a gente tem visto um uso indiscriminado e, consequentemente, deve ter aumentado na incidência da doença. Isso. É isso? Perfeito. Bem, e de preferência procurar o especialista, né? É sempre importante ter essa avaliação do especialista. Bem, nós estamos chegando aí ao final do nosso programa. Antes de encerrar, gostaria que você desse umas orientações genéricas que quem nos assiste pudesse adotar no dia a dia. Isso é fundamental. E outra coisa, e o acesso no serviço público a esse tratamento, como é que fica, como é que está? Bem, é importante que a pessoa tenha sempre uma alimentação adequada, faça algum tipo de atividade física, na medida do possível, use uma meia elástica de compressão, se trabalha muito tempo em pé ou sentado, tá? Se ela observa a presença de varizes, ou se tem uma gordura excessiva no quadril ou na coxa que causa incômodo estético, com dor e inchaço, procure um médico cirurgião vascular. Tá? Hoje nós temos várias opções de tratamento, tanto na rede privada quanto na rede pública. E esse paciente deve cuidar, fazer um diagnóstico precoce, porque esse diagnóstico precoce vai proporcionar tratamentos com melhores resultados. Você tem conhecimento de algum serviço em alguns hospitais da rede pública que faz esse tratamento ou a população tem dificuldade de acesso a esse tipo de assistência? Hoje eu não trabalho na rede pública, mas eu sei que a rede pública dispõe de tratamento de varizes em várias unidades, em vários hospitais. Em relação ao lipedema também já existe uma abordagem em alguns casos. Tá? Então a pessoa tem acesso, eu não sei te dizer em relação a tempo de atendimento, mas é importante que uma vez que ela observe varizes ou essa gordura excessiva, procure um médico para que ela possa ter uma ajuda no seu caso. Bem, chegamos ao final do nosso programa e antes de encerrar, gostaria que você disponibilizasse seu e-mail, sua rede social, a forma de lhe localizar para quem quiser fazer acompanhamento. Bom, será um prazer. Eu tenho um Instagram, onde lá eu participo ativamente, tenho vários vídeos de conteúdo explicativo sobre todas as doenças, trombose, dores nas pernas, inchaço, varizes, lipedema. Meu Instagram é Dr. Eric com H e K no início, Eric Oliveira, tá? E será um prazer também compartilhar dúvidas dos seus ouvintes. Bem, Eric, obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso programa. E a você que nos assiste, lhe aguardo aqui no próximo domingo às 13 horas na TV Brasília. Até lá!